Dimensionamento de alvenaria a tração. Nesse vídeo a gente vai ver como dimensionar as barras de aço, onde eu tenho que colocar aço em alvenaria quando ela está solicitada por esforços de vento, por exemplo, ou por alguma razão ela tem algum momento atuante. Aqui nós temos um momento solicitante de 650 kN e uma carga proveniente da laje de 140 kN vezes metro, e a gente vai verificar essa parede. É o caso mais simples, que é quando eu tenho uma parede isolada, não estou considerando aqui a influência das paredes nas laterais. E isso torna tudo mais fácil, porque a gente já sabe que o centro, a linha neutra, neste caso vai ser no centro, e fica mais fácil a análise. O que a gente vai fazer? Alguns gráficos muito simples para determinar a área de aço e onde eu tenho que colocar esse aço na parede. Para começar, eu vou fazer uma representação da parede, e aqui bem no centro eu tenho o momento de 650 kN vezes metros, e de um lado até o outro eu tenho 2,40 metros. Nessa situação eu teria uma força aqui no ponto A, que eu vou chamar de RA, e teria uma força oposta no ponto B. Apenas um binário de forças para a gente determinar a magnitude dessas forças. Eu posso dizer para você que RA é igual a RB, já que ambas estão à mesma distância do centro e só tem um momento atuando. E eu posso dizer também, se eu dividir o momento por essa distância, eu descubro o valor dessas forças. Vai dar 270,8. Ou seja, se eu desenhar um gráfico de momento, eu tenho do lado A 270,8 e do lado B também 270,8. Eu vou ligar esses dois pontos. Aqui eu tenho compressão e aqui eu tenho tração. Se essa parede não tivesse esforços permanentes sobre ela, bastava fazer a conta a partir desse esforço de 270, a gente saberia qual é a área. E eu tenho que minha carga permanente, ela vai ter um gráfico constante, somente de compressão e no valor de 140. Se eu somar o meu gráfico de momento mais cargas permanentes, eu tenho a situação real que está acontecendo na nossa parede. Porém, a norma diz que eu tenho que majorar em 1,4 vezes as tensões do vento, e quando eu for subtrair 0,9 das cargas permanentes. Ou seja, eu vou fazer 270 vezes 1,4, aqui a tração, menos a compressão, 0,9. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Menos 270,8 vezes 1,4 menos 140 vezes, isso vai dar 253,2. E se eu fizer 1,4 vezes a tensão do vento mais 0,9 vezes a carga permanente, eu tenho 1,4 vezes 270, 505,12 quilonewtons por metro, Ou seja, o nosso gráfico vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho 250 e aqui eu tenho 505. Eu vou ligar esses dois pontos. 505, 253. Aqui tração e aqui compressão. Eu preciso agora descobrir qual é essa distância x. Quando eu tenho essa distância x, eu consigo calcular a área desse triângulo, e com a área desse triângulo eu sei qual que é a força. Com a força a gente descobre qual que é a área de aço. Ou seja, o meu x é igual a 253 dividido pelo meu 140 vezes 0,9, porque nesta conta aqui eu minorei as cargas permanentes. Aproximadamente 2 metros. Se eu tenho esse valor de x, a minha força vai ser igual à área do triângulo
que ela é x vezes h dividido por 2. Ou seja, ela é 2 vezes o h, que é 253, dividido por 2. E adivinha? Ou seja, nesse local eu posso substituir esse esforço todo por uma força de tração no valor de 253 kN. Eu tenho que a tensão do aço ela é igual a força dividida pela área de aço. A tensão no aço é aquela tensão de 50 dividido pelo gama do aço, que é 1,15. A força eu acabei de achar, que é 253. E a minha área eu vou descobrir. Se a gente fizer uma multiplicação cruzada, está dando uma área de 5,819 centímetros quadrados. Ou seja, em 2 metros da nossa parede, ou seja, quase toda a parede, eu tenho que distribuir uma armadura. E a mesma coisa vai acontecer se eu tiver o vento na outra direção. E não tem como a gente determinar qual direção vai ser o vento. Ou seja, eu vou ter que colocar em toda direção. Se eu dividir esse 5,18, 5,82 centímetros ao quadrado em barras de aço, se eu usar barras de 10 milímetros, cada barra de 10 tem 0,63, ou seja, eu tenho 5,82 dividido por 0,63. Isso vai dar aproximadamente 8 barras. Ou seja, em 2 metros dessa parede eu tenho que ter 8 barras de 10. Para desenhar a parede com detalhamento da armadura, eu acho que é mais fácil aqui no CAD, fica mais bonitinho. E também porque eu estou querendo testar essa planilha. A planilha nova de alvenaria está em fase final de testes. E eu vou testar aqui agora para ver como é que está funcionando, se vai rodar legal. Eu tenho uma altura de 3 metros, uma largura de 2,40. E aqui eu tenho uma porta, eu vou arrancar essa porta fora para a gente fazer o detalhamento. E vou mandar desenhar lá no CAD. Quando ela vem para cá, ela vem na escala de 1 para 50. Então eu vou dar um scale de meio só para chegar ela na escala. E vou colocar uma cota aqui, ó, certinho. Eu vou colocar agora a primeira armação, que já vem de default. E para cada metro, eu tenho que ter 4 barras. E quando eu tiver 2 metros, eu vou ter 8 barras. Vou tirar essa, fica melhor assim. Ó, vou dar um copy e colocar 1 metro. Pronto. Tenho 8 barras em 2 metros. Só que esse é o detalhamento quando você tem as barras, quando você tem o momento do vento girando aqui para a direita. Se for ao contrário, eu tenho que repetir essas barras. O que eu vou fazer? Eu só vou copiar essas 2 barras e colocar elas aqui do outro lado. Para ambos os lados, eu tenho 8 barras nos primeiros 2 metros, se você fizer a conta aqui. Pessoal, o detalhamento é esse. Se você quiser adquirir essas planilhas, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição. Tem planilha de alvenaria, tem planilha de escada, sapato, tudo que você precisar. É só clicar aqui embaixo e a gente se vê na próxima.